Pessoal, boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse tempo que é tão corrido, né? Eu sei que vocês têm inúmeras atividades aí no campus e que dispensar qualquer tempinho para atividades como essa sempre acaba vocês acabam tendo que depois se sacrificar mais, né, para resolver os problemas internos aí, né, as atividades de vocês. Mas eu considero que esse momento é um momento importante, certo? Para o entendimento do programa, né? Eu acho que esse primeiro ponto, porque se a gente não consegue ter uma comunicação clara e um entendimento claro, o programa acaba funcionando com muitos erros, certo? E o problema não são somente os erros, são as chateações que surgem desses erros, né? As cobranças de várias partes. Então, esse momento. Boa tarde, Regiane. Então, esse momento é importante para nós entendermos qual é a concepção do programa, entender um pouquinho do histórico dele, entender quais os objetivos. Nós vamos falar um pouquinho dessa parte administrativa também, que eu considero também muito importante nesse primeiro momento. E ao final a gente vai fazer uma substituição. Então eu puxei uma programação de amanhã para hoje e a fala da professora Kátia, ela vai acontecer amanhã pela manhã, tá bom? Vai ser a primeira fala amanhã pela manhã. Amanhã a gente vai ter algumas atividades um pouco práticas, que são as atividades introdutórias do programa. Então, o objetivo é que essas atividades aconteçam. Alguns cursos começaram ontem, né? Que essas atividades aconteçam já no primeiro módulo, tá bom? É uma forma da gente conhecer quem são as estudantes que nós estamos atendendo. A gente até tem uma ideia, tem um perfil delas, assim, por cima, né, de uma forma empírica, mas a gente precisa trazer um pouco desses dados e esse primeiro contato também é importante para nós entendermos a história de vida delas, que é também um dos fundamentos do programa. É a partir dessa história de vida que ela vai criar uma espécie de pertencimento, de integração ao curso. E a gente pode aí diminuir, né, ou amenizar a questão da infrequência ou até mesmo da evasão dentro do curso. Mas eu queria começar antes. A gente vai fazer uma fala rápida, né? Eu espero que rápida, para não pegar a tarde toda, mas assim, de uma forma bem pontual, daquilo que eu considerei mais importante para dialogar com vocês, tá bom? Deixa só. Então, esse primeiro momento, nós temos uma linha do tempo do programa, certo? Nós entendermos quando é que o programa surge, certo? E agora com seu retorno, de fato, né? Então o programa surge como um projeto piloto lá em 2007, que era voltado especificamente para alguns estados do Nordeste, certo? Ele é um programa que estava dentro das chamadas metas do milênio da ONU, que era o objetivo era erradicar a fome e a pobreza, promover igualdade entre os sexos, no caso, né? Que aí também resultou lá na frente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá certo? E também buscar uma autonomia dessas mulheres, juntamente com uma defasagem na formação técnica que nós tínhamos no país, certo? Então, esse projeto Mulheres Mil, ele começa lá em 2007 como projeto piloto aí para a região Nordeste, né? E em 2011 ele vai se expandir para todo o país dentro de um programa chamado Brasil Sem Miséria, tá bom? Então, de lá para cá, o objetivo do programa continua sendo o mesmo: fazer uma formação técnica
com essas estudantes que são mulheres em situação de vulnerabilidade social, certo? E possibilitar a essas mulheres uma certa autonomia, não só uma educação profissional, né, mas principalmente uma autonomia, uma capacidade, né, de torná-las emancipadas nesse cenário, né, de um cenário patriarcal, enfim, que a sociedade vive. Então, em 2008 o programa entra dentro dos institutos federais, certo? Em 2011 ele passa a compor essa parte como uma política pública do governo federal, né? Dentro desse programa Brasil Sem Miséria. Aí já estávamos no governo Dilma, no caso. Em 2012 a gente tem a criação do Pronatec, né? Com a criação do decreto, e o Mulheres 1000 ele entra dentro desse programa nacional de ensino técnico, né? Fora outros programas que o Pronatec hoje abarca, tá bom? Não sei se vocês acompanharam, né? Se tiverem algo a contribuir, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu só. Pronto. E aí, em 2013, o programa é institucionalizado, né, na rede federal. E aí nós temos uma característica própria, diferente dos parceiros demandantes estaduais e municipais, é que nós criamos o... tem alguém querendo entrar aqui. Pronto. Boa tarde, Maria. Nós temos que criar o PPC desses cursos, né? Nós temos que ofertar o desejo criar o desejo de ofertar esses cursos, e a partir disso a gente faz a pactuação, cria o PPC, certo? Dentro ali daquela carga horária proposta no guia do Pronatec, que na maioria das vezes os cursos são de 160 horas, certo? Agora vai haver uma ampliação, principalmente no ciclo 4, de financiamento, de financiar 200 horas de curso. Então isso é um ganho. E aí depois vocês vão entender o que é que entraria nessas 40 horas a mais de formação dessas alunas, né? Tudo bem? Em 2015 e 2021 o programa começa a ser descontinuado, né? Começa a ser desmantelado dentro ali da CETEC. A gente vai ter um período que para as políticas públicas educacionais é um período ruim, certo? Claro que fazia parte também do projeto esse desmantelamento, essa descontinuidade, essa atuação junto aos povos vulnerabilizados, e a partir da eleição do governo Lula a gente retoma esses programas com fortalecimento do CETEC-MEC, para que e com ampliação dessa oferta tanto nos parceiros municipais, estaduais, como na rede federal. E aí há uma construção, já havia uma construção anterior, mas há a construção de um guia metodológico que eles chamam de MAP, que é a metodologia de acesso, permanência e êxito, que a gente vai trabalhar amanhã, tá bom? Boa parte de vocês já fazem isso nos campos, de uma forma muito intuitiva, mas o que nós queremos é sistematizar isso, para que não só com base nessa oferta do ciclo 2, mas nas próximas ofertas, em ofertas futuras do Mulheres 1000, vocês já tenham tudo isso de forma sistematizada. Alguns de vocês já têm essa prática, tá bom? Mas a gente também, como tem muitos servidores novos, muitos servidores que vão atuar pela primeira vez no programa, é uma forma também da gente sistematizar isso. Então esse, pessoal, é um panorama, um histórico, né, um breve histórico dessa formação do Mulheres 1000
como uma política pública federal, tá certo? Deixa eu vir aqui, passar. E aí os objetivos do programa: possibilitar o acesso à educação, né? Então, se vocês olharem dentro do Guia Pronatec, muitos desses cursos são cursos que exigem um ensino fundamental incompleto, né? O ensino fundamental 1 incompleto. Então, é justamente para tentar atingir esse público que já faz muito tempo que não estuda, né? Enfim, que já está em outra condição de vida, são mães, já estão trabalhando, tem muita dificuldade de acesso mesmo às instituições educacionais, né? Até para concluir os estudos. Então, o primeiro objetivo é oportunizar esse acesso à educação, contribuir para as reduções das desigualdades. Então, a ideia da formação técnica é fomentar essa redução das desigualdades. Pessoal, só tirar o gato aqui, só um minuto. O gato entra no quarto, depois a gente vai ter que tirar. Então, é isso, né? Promover a ideia da inclusão social, defender a igualdade de gênero, combater. Isso aqui a gente está chegando nos pontos principais do programa, né? Que é a questão da igualdade de gênero, combater a violência contra a mulher, né? Esse programa, a gente sempre se preocupa com a parte administrativa dele, recebimento de bolsas, da gente comprar os itens, né? Eu sei que isso é uma preocupação constante dos campos que ofertam, mas a gente tem que pensar bastante na parte pedagógica desse curso. Então, assim, ele não é uma oferta simples, né? A gente está trabalhando com grupos que eles estão numa situação de vulnerabilidade social tão intensa que a própria instituição se torna uma rede de apoio para essas mulheres, certo? É uma forma delas conseguirem entrar em contato com determinados órgãos que elas não tinham, às vezes, a ideia de como fazer, certo? Então o IF ele acaba tendo esse papel social fortíssimo, né, de proporcionar essa rede de apoio, não só a formação, mas principalmente a rede de apoio a essas mulheres. E aí vocês vão enfrentar algumas situações bem delicadas, né? Nós só conseguimos ofertar, pessoal, o primeiro ciclo, que foi uma pactuação direta do Campus Breves. Então eles ofertaram o curso de maquiadora lá, e lá a gente teve várias situações muito específicas com as mulheres marajoaras, que eram, primeiro, essa dificuldade de documentação, mas, por exemplo, a gente teve em relação a isso um problema das mulheres não conseguirem, não tinham conta bancária, porque tudo passava pelo marido, né? Então elas queriam dar a conta do marido para receber o dinheiro, e a ideia não é essa, né? O dinheiro só é recebido no CPF da própria estudante. Então, alguns tiveram essa dificuldade, né? Algumas situações de violência que o IF acaba detectando, né? E acaba acionando as instituições legais. Então, o objetivo é esse mesmo, é promover a cidadania, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, desenvolver estratégias para garantir o acesso da mulher ao mundo do trabalho, que é também um objetivo do programa e que a gente vai tentar também organizar isso, porque às vezes, qual é a nossa missão? Nós ofertamos o curso, acompanhamos a estudante durante o curso e certificamos. Então parece que depois da certificação acabou, né? Parece que acabou o vínculo, né, com a instituição, e ao contrário, a ideia do programa
é que haja esse acompanhamento ali, pelo menos nos primeiros meses, para saber se essa estudante está aplicando aqueles conhecimentos aprendidos, se ela criou uma cooperativa, uma associação, né? Porque tudo isso se torna um indicador de êxito do programa, certo? Não é só dizer, não, nós tínhamos 25 ofertas de vagas e as 25 concluíram, então o programa foi exitoso. Não, não é o bastante. O importante é quais são as atividades que o IF pode criar para possibilitar que essas mulheres apliquem aqueles conhecimentos que elas adquiriram. Então, por exemplo, o curso de maquiadora do Campus Breve ofertou uma semana, né, de como se fosse uma espécie de workshop de maquiagem, né? Então, elas haviam recebido os kits e quando aprenderam toda a parte do curso, então teve essa semana onde elas foram apresentar os trabalhos delas para a comunidade, certo? E os conhecimentos que elas adquiriram. Então, isso é um indicador de êxito, né? Então, houveram as aulas e após as aulas, essas estudantes acabaram tendo ali um workshop, tendo um momento com a comunidade em que elas estão apresentando o trabalho delas. E aí podem vir outras formas de êxito aí, né? Algumas estudantes podem retornar ao campus para fazer um outro curso, algumas vão entrar em cooperativas, ou vão formar cooperativas, vão formar associações, ou vão empreender digitalmente. Então, é interessante que nós acompanhemos essas estudantes pós-certificação, certo? Isso é um dos objetivos do programa. A gente já faz isso, né, de uma maneira muito com os estudantes da base técnica, né, que são chamados de egressos. Então, essas estudantes também são egressas do nosso campus, tá bom? Aí eu queria, né, estava conversando hoje com a Sabrina do Campus Vigia, que ela vai ser a coordenadora do programa, depois eu vou apresentá-la aí, ela vai falar um pouquinho com vocês. Ela falou uma coisa muito interessante, que é essa questão do engajamento, né? Eu sei que o recurso que vem para o programa ele é insuficiente para que nós possamos pagar uma equipe, inclusive pedagógica, né, o psicossocial, para acompanhar essas mulheres, e também para as equipes que são responsáveis por essa parte burocrática. A gente não tem o dinheiro, não tem o recurso suficiente, porque ela vai para comprar os materiais, ou vai para pagar os professores e pagar os estudantes. Então é necessário um engajamento de fato, né? Acaba sendo um engajamento voluntário em prol do campus, para que essas estudantes, elas agora vocês fizeram esse esforço do acesso, que elas possam permanecer no curso, que vai ser outro desafio, e que elas tenham êxito, né, ao final, e que a gente possa ver algumas dessas oportunidades que o curso vai garantir a elas. Então é importante a gente tentar, ao escolher essa equipe, seja de TAI, seja de professores, ou de pedagogos, ou até mesmo um psicólogo dentro do IF, que a gente escolha e alinhe com eles o que é esse programa. Por isso dessa formação. Qual a importância desse programa? Certo? Ela não é só uma política pública que vai dar um indicador para o governo, mas a gente pode oportunizar para essas mulheres uma mudança de vida, literalmente, né? Como a gente vai ver aí alguns relatos, né? Hoje o professor Idel colocou lá no grupo, né, que as alunas chegaram, agora nós somos federais, né? Então isso é muito significativo, é muito simbólico, né? Essa instituição ela não está distante da comunidade, certo? Ela integra essa comunidade, ela faz parte dessa comunidade. Então, quando essa comunidade visualiza que ela pode estar ali, que aquele espaço também é dela, que aquela instituição é dela,
Então, isso integra cada vez mais o IF, possibilita esse papel social do IF, tá bom? Então, passada essa primeira parte, Sabrina, eu gostaria que você se apresentasse, e aí, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho quais vão ser os papéis, qual vai ser o papel da Sabrina no programa, na coordenação do programa. Eu sei que há muitas dúvidas em relação a quem é que faz isso? É a secretaria que faz? É a Sabrina que vai fazer como coordenadora? Nós vamos estar no apoio, né? Vamos dar o apoio, dar esse suporte à Sabrina, né? Eu, como o gestor da manetedora, eu que faço as autorizações da compra de itens, do pagamento de bolsas, mas a Sabrina, juntamente com a equipe da ProEx, com a Maria, com a professora Adriene, a gente vai ficar responsável por esse cadastro, porque também não dá para ela dar conta de tudo sozinha, certo? E aí, as secretarias, eu vou explicar para vocês de uma maneira mais ilustrativa, elas já foram responsáveis ou estão fazendo isso, que é cadastrar os estudantes no SIGA-A, certo? E também vão ser responsáveis pela frequência do SIGA-A, que é uma atribuição da Secretaria Acadêmica. E depois disso, o professor responsável ele vai fornecer esses dados para a gente aqui da ProEx para fazer o pagamento. Eu vou explicar isso com mais calma. Mas, Sabrina, você pode falar? Está disponível aí? Vocês estão me escutando? Sim. Então, eu sou Francisca, a gente entrou em contato desde ontem. Eu fui convidada pela professora Keila e a professora Adriene, que estava antes da frente, né, dessas ações, na parte mais administrativa, digamos, mais burocrática, do programa Mulheres Mil. E tinha uma outra professora, que eu não recordo agora o nome, mas aí, por motivos pessoais, ela não conseguiu continuar na coordenação do programa. E aí, como antes eu estava no campus Vigia, hoje estou na reitoria trabalhando aqui com elas, e eu já tinha atuado também no inicial do programa Mulheres Mil lá em Vigia. A gente tinha feito a audiência pública com as mulheres lá da cidade. E, então ela me convidou porque também eu já tinha um pouquinho de domínio do sistema, porque eu trabalhava como secretária acadêmica, entendo um pouco digamos assim, de cigarro, né? Por muitos anos eu atuei aí nessa frente. E elas acharam pertinente me chamar para ajudar aí nessa tarefa. A professora Adriene, ela me passou ainda poucas informações, porque ela está à frente dos GIFs agora, né? Já conseguiu conversar sobre os detalhes de que tratar o programa. Mas assim, eu vejo a reunião para me interagir com vocês e quando tiver tudo organizado, a questão de termos de referência, que é para a gente colocar um sistema para pagamento, compra de equipamentos, compras de materiais de consumo, Consumo. né? Para que vocês possam fazer as entregas aí durante a execução dos cursos. E eu estou à disposição, no que eu souber, e eu vou, a cada dia que a política com vocês, me tendo mais informações com o professor Francisco e com a professora Adriane, assim que ela voltar dos dias. Tá uma concentração lá nos GIFs, né? Tanto é que a gente não conseguiu. A gente também não queria adiar essa atividade, né? Porque aí os campos já vão começar e vão começar sem essa clareza. E aí a professora Adriane achou que era importante a gente fazer esse momento com vocês. Eu agradeço demais a ajuda desse desafio aí da Sabrina em ajudar a tocar o programa. Eu sei que são muitas atribuições, mas se a gente alinhar direito a partir desses 2 dias, a gente minimiza aí essas dificuldades. Né? Elas vão acontecer de alguma forma, vão haver erros, comum, né? Todo mundo aqui que trabalha com essa parte de bolsas, enfim, sabe que tem às vezes acontece algum problema, mas a ideia é que se vocês souberem um passo a passo do que vai acontecer, o que tem que ser feito, eu acredito que fica mais fácil, tá bom? Então, dando continuidade à nossa apresentação,
é importante a gente falar do perfil das mulheres, né? Quem são essas mulheres que o programa atende? E é muito interessante que agora, nesse ciclo 2, nós vamos ter um perfil variado de mulheres, né? São mulheres que são mulheres ribeirinhas, são mulheres de comunidades indígenas, certo? São mulheres que são chefes de família, que moram já em áreas urbanizadas, de fato. Então a gente vai ter um perfil diferente dessas mulheres, porque o Pará não é um estado, ele é um país, né? Então essa diversidade cultural, mas socioeconômica também e geográfica do próprio Estado permite que nós tenhamos isso dentro desses cursos que vão ser ofertados agora no ciclo 2 e posteriormente no ciclo 4. Então, o perfil é justamente atingir essas mulheres com alta vulnerabilidade social, certo? Mulheres negras, indígenas, quilombolas. E por que a gente está falando aí? Chefes de família, moradores em territórios vulnerabilizados ou estudantes com baixa escolaridade. E por que a gente. Como é que a gente vai fazer esse trabalho, né, especificamente? Uma das primeiras etapas, pessoal, é nós termos esse diagnóstico, esse perfil das estudantes, certo? Então a gente vai os campos vão construir esses formulários, podem ser formulários escritos ou digitais, em que eles, além daqueles dados, né, que vão servir para as bolsas, vão ter outras perguntas de cunho socioeconômico, para que essas estudantes respondam, para que a gente saiba, né, objetivamente, ali dentro do questionário, quem são essas estudantes. Isso de forma objetiva. De forma subjetiva, a gente constrói o mapa da vida, certo? Então, nós temos dois instrumentais que nós construímos assim que o curso começa. Um é o diagnóstico, e é importante que esse diagnóstico não será somente das alunas, ela será também um diagnóstico dos professores e da equipe responsável. É importante, pessoal, isso aí, né? Quem são os professores? Como é que eles vão visualizar os seus módulos, né? Como é que eles refletiram sobre aquele módulo, a oferta daquele módulo para aquela estudante, onde é que aquilo vai ser significativo, como é que ele avalia o aprendizado das estudantes. Então, muito mais do que colocar lá apto ou não apto, né? Ele vai ter que avaliar qualitativamente quem são, como é que foram essas estudantes no módulo que ele ofertou, tá bom? Então a gente vai fazer inicialmente esse diagnóstico com as alunas, objetivo, que é o questionário, e o mapa da vida, que vai ser a nossa avaliação qualitativa, né, desse acesso dessas alunas e a possibilidade de permanência delas, certo? Agora vamos para a parte administrativa, né? Essa parte aqui é a que pega. Mas eu não sei se ficou entendido, né, esse primeiro momento, se ficou alguma dúvida, se vocês querem falar um pouquinho de como foi essa primeira experiência, né? Porque a primeira experiência, como a Sabrina colocou, é a experiência do contato com a comunidade, né, que vocês vão ofertar. Alguns já tinham uma comunidade pré-estabelecida, fizeram uma escuta do curso que elas desejavam, né? Diferente dos outros programas do Pronatec, o Mulheres Mil, quem faz essa escolha do curso são as próprias estudantes, certo? E isso também é um indicador de acesso e permanência delas. Então, se a gente escolhe um curso que talvez seja o que faz parte da nossa experiência, ou que a gente tem professores já contratados, né, para dar aquela aula específica, teoricamente isso facilitaria para o campus,
né? Então, o campus tal vai dar um curso de técnico em informática, né? Só que isso não resultaria necessariamente na certificação das alunas, né? Porque muitos poderiam evadir, porque não iriam sentir pertencentes àquele curso, não veriam significado onde elas moram, né? De fazer aquele curso. Então, o grande trunfo, né, desse programa do Mulheres Mil é que a seleção dos cursos parte de uma escuta dessas mulheres, certo? É uma audiência pública, como a Sabrina relatou, uma reunião, uma roda de conversa, e aí você faz um mapeamento dessas comunidades onde você vai atingir, faz um mapeamento também dos arranjos produtivos da região, para que você não oferte algo que não vai gerar nenhum resultado efetivo para essa mulher, né? Você oferte algo que possa ali de imediato, que ela possa conseguir se inserir no mercado de trabalho, que ela possa ali inicialmente conseguir desenvolver aquela atividade. Então essa, pessoal, é a primeira etapa, que foi a etapa do edital e da seleção. Então, a partir dessa oferta que os campos fizeram, elas foram lá, se matricularam e, diferente de outros momentos, nós fizemos isso por livre iniciativa. Então, a primeira que chegasse, né, as primeiras que chegassem, a gente estava fazendo a matrícula, certo? Então, a gente fez a divulgação, a gente não teve muito tempo. Há um questionamento em relação aos editais unificados, isso também é uma parte burocrática dentro do IF. Toda ação como essa, ela necessita de um edital. Só que o edital, ele vai para a Proex manda para a Procuradoria, que vai avaliar, então manda para a Proem, Procuradoria, então todos esses trâmites acabam assim, dispensando o tempo, né, da gente na, na concepção do curso. Significa o quê? Então, a gente teria um tempo maior para rodar o curso ou para rodar um período de matrícula, só que quando sai, né, quando a gente consegue vencer todas essas etapas, a gente está com um tempo curtíssimo para ofertar as matrículas, né, para fazer o ciclo de matrículas. E foi o que aconteceu agora com o ciclo 2. O que foi que aconteceu com o ciclo 2, né? Qual foi a grande dificuldade? Nós já estávamos com esses cursos, com os PPCs prontos, tudo bonito e tal, só que apareceu o dinheiro do ciclo 1, a primeira parcela, e não veio a segunda parcela do ciclo 1. Aí a gente ficou sem ofertar o ciclo 2, sendo que, como a gente já entrou tarde no programa, na pactuação, a gente pactuou tarde, a gente pactuou o que nós chamamos de vagas remanescentes, né? Disseram assim para o IFPA: olha, tem vagas remanescentes do programa Mulheres Mil. A gente não acompanhou os ciclos direito, né? Nem o ciclo 1, nem o ciclo 2. Eles agora emitiram um e-mail dizendo que nós não vamos, que não tem o dinheiro, né? Porque já passou o prazo do ciclo 3. E aí que era para a gente focar no ciclo 4, né? Então eles liberaram agora o dinheiro do ciclo 2, liberaram a segunda parcela do ciclo 1, que é o do Campus Breves, né, que eram 80 vagas para maquiadora, então eles ofertaram 40 e agora vão ofertar mais 40. A gente vai ofertar agora o ciclo 2, tá tudo ok. Aí nós colocamos até agosto para o término do curso, e a partir disso a gente vai estar fazendo aqui a elaboração do planejamento aí para ofertar o ciclo 4, né? Primeiro vai ser o cadastro do curso no ciclo 4. Então a gente está esperando o MEC, o CETEC lá liberar
o cadastro dos cursos, eles já liberaram lá a planilha de verbas, né? Não a verba, mas quem foi que ganhou a proposta. O IFPA ganhou para ofertar o ciclo 4. E aí agora a gente está esperando eles liberarem para que nós possamos cadastrar os cursos. A gente vai fazer como a gente fez nesse ciclo 2. Quem vai cadastrar os cursos somos nós. Por quê? Porque em outros programas houveram erros nesse cadastro. Então, teoricamente, quem cadastra é a secretaria, mas como houveram erros ali, alguns erros pontuais que acabaram dificultando a execução de outros programas, a gente acha melhor centralizar esse cadastro dos cursos. É muito simples, certo? Mas pelo menos a gente sabe lá que tem um código específico lá no Sistec, para o IFPA, certo? Às vezes você confunde. A gente também tem que definir os dias, né? Que é uma coisa que eu vou pedir a vocês novamente. Quais são os dias das aulas, né? Alguns já estão mandando no calendário, então eu posso visualizar quais são os dias. E aí eu vou explicar o porquê disso, né? Então, vencida a etapa do edital e da seleção, foram feitas a confirmação das matrículas dentro do Sistec. Então, hoje, pessoal, esse é o nosso quadro de... deixa eu colocar aqui. Esse é o nosso quadro de matrículas. Opa! Esse é o nosso quadro de matrículas do ciclo 2, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. Então a gente conseguiu do campus Abaetetuba em 2 cursos. Nós conseguimos 100%, que foi o de operador de computador, 100% das matrículas. O curso de promotor de vendas a gente conseguiu 18 matrículas, certo? 72% da oferta, né? Todos os cursos ofertaram 25, são 300 vagas, que nós ofertamos agora são quantas ofertas aqui? São 12 ofertas, né? Que daria aí 300 vagas, 25 cada oferta. O Campus Altamira também conseguiu, o Campus Vigia conseguiu quase conseguiu nos dois, deu um probleminha na oferta do Campus Vigia, que era de uma estudante que ela estava com duplicidade de matrícula, né? Que foi um problema dos outros programas. Não sei se vocês acompanharam outros programas. Então, às vezes, quando a gente ia confirmar a matrícula, a aluna já tinha uma matrícula antiga no outro campus, certo? E aí a gente não conseguiu efetuar essa matrícula. Eu não sei se é provável, eu vou tentar mandar uma mensagem lá para o CETEC que é possível talvez colocar essa aluna dentro do curso, porque esses vínculos são vínculos antigos. Então acontece que às vezes a escola nem existe mais ou não oferta mais nada daquilo, o pessoal já mudou lá, a secretaria já mudou, enfim, e aí eles não conseguem desvincular essa aluna do sistema. E aí, como eles não desvincularam, ela fica aparecendo matriculada lá e a gente não pode matricular em nenhum curso aqui, certo? Então foi esse o único problema de vigia, né? Com essa estudante, a gente até tentou colocar outras estudantes, mas deu incompatibilidade de horário, a gente não conseguiu preencher. O Cametá conseguiu rapidamente, né, preencher as 25 vagas, e o campus Marabá a gente teve uma dificuldade, principalmente nesse de produtor de frutas e hortaliças, porque ele já pede o ensino fundamental 1 completo, né? Ele é o único curso que, salvo engano, que já pede o ensino fundamental 1 completo, né? Que ele possa ter o ensino fundamental 2 incompleto. Então a gente teve dificuldade de comprovar o histórico dessas estudantes, né? Porque
Mesmo a gente deu prazo, flexibilizou, mas a gente não tinha garantia, né, de ter o documento comprovando que elas tinham pelo menos as que se dispuseram, obviamente, né, que tinham pelo menos esse o ensino fundamental um completo, certo? Então esse é o quadro aí de cadê? Esse é o quadro aí que nós temos do ciclo 2, pessoal. Eu acho que ficou bem claro, né? Aí. Eu já soube que houve uma desistência, né? Então, às vezes acontece isso, pessoal, de que uma aluna se propõe a participar do curso, e aí quando o curso começa, a pessoa, não posso. E aí, o que é que acontece? Como a gente já está fazendo a oferta atrasada desse ciclo 2, atrasada em relação ao restante do Brasil, tá bom? Nós não conseguimos agora puxar nenhum cadastro. Teve até um professor que perguntou aqui, eu não me lembro quem foi, e eu não me lembro de qual campus ele é. E aí ele perguntou, professor, a gente teve uma aluna que desistiu, a gente pode puxar uma aluna? Eu disse, não pode, certo? Porque já passou o período. O que é que daria para fazer dentro do Sistec, pessoal? A gente poderia puxar as datas mais para frente. A gente não pode mudar a data de início, a gente mudaria a data de fim. Só que isso gera um grande problema. Assim, na altura do campeonato, a gente puxaria a data para outubro. E aí gera um outro problema, porque as aulas não vão até outubro. Né? No máximo, as aulas vão até agosto. E você não pode fazer com que a estudante fique 4, 5 meses fazendo um curso em que ela não vai receber bolsa por aquilo. Ela vai receber bolsa por 3 meses, né? Então, assim, é uma situação complicada, infelizmente. Se o campus não conseguir convencê-la, vai ser uma vai ser uma aluna perdida já no começo, tá bom? Ela já vai assinar um termo de desistência, porque aí ela nem chegou a frequentar de fato. Então é isso. É só para a gente, dentro dos objetivos do programa, a gente ter cuidado. A gente vai estar sempre tendo que fazer essa busca ativa. Por quê? Porque a gente fez propostas fez ofertas muito baixas, né? São 25 vagas. Então, sei lá, se sai aí, sei lá, 30%, a gente vai terminar esse curso com 15 alunos, 16 alunos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aí e fazer essa busca ativa ou esse trabalho para que essas estudantes possam permanecer no curso. E uma dessas formas, pessoal, que é uma coisa que a gente vai propor aqui para vocês, são as atividades de recuperação de conteúdos, né? Porque às vezes a aluna falta, tipo, não tem com quem ficar o filho, né? E aí ela começa a faltar. E aí ela vai desistir do curso. Então, uma das propostas é que para cada módulo exista uma atividade, e aí já se converse com o professor, atividades de recuperação de conteúdo, tá certo? A gente não pode fazer com que o professor dê mais aulas nesse caso, né? Porque o professor ele acaba recebendo pela carga horária ministrada. Então a gente, sei lá, está ministrando um módulo de, sei lá, 10 horas. A gente não pode pagar mais 5 horas para ele fazer aquelas atividades de recuperação. Mas essas atividades seriam atividades assíncronas, né? Seria um trabalho, alguma coisa nesse sentido, que seria atividades de recuperação de conteúdo. Então isso deve estar acertado com o professor, certo? Para que a gente não perca essas estudantes, certo? Agora, claro, se essa infrequência for por um motivo de trabalho, aí é muito difícil a gente não perder essa estudante, porque ela não vai deixar de trabalhar para fazer o curso,
né, de ganhar o sustento para fazer o curso. Mas se a infrequência for relacionada ali ao cotidiano dela, às vezes é um ônibus que não passa, é o transporte que é ruim, ou essa questão dos filhos, da família, então a gente pode possibilitar para essa estudante, a gente está acompanhando as faltas, né? O campus vai acompanhar as faltas e a gente pode possibilitar essas atividades de recuperação com essa estudante, tá bom? Eu não sei se ficou entendido essa primeira parte, mas é importante a gente já destacar isso. O que está acontecendo agora, pessoal? Agora as secretarias acadêmicas estão cadastrando os alunos, os professores e os módulos e os professores, né, nessa sequência, no SIGA, tá bom? E aí alguns campos, 3 campos, mandaram já o, o calendário total ou parte do calendário, mas a gente precisa mobilizar todos os campos que estão ofertando agora nesse segundo ciclo. Por quê? Porque só assim a Sabrina vai ter o controle de saber em que pé anda o curso, né? Porque quando o campus disser assim, o Francisco deu aula, ministrou já o módulo, Sabrina, libera aí o pagamento do Francisco. Aí a Sabrina vai ter que saber se dentro do calendário aquele módulo foi ofertado, né? Então é preciso esse controle institucional, porque senão a gente se perde, pessoal. A gente tem outras demandas e a gente acaba se perdendo, né? E aí o professor cobra às vezes o gestor de extensão do campus, né? Diz assim, olha, meu pagamento não foi feito, né? Tá certo? E a gente também precisa saber dos alunos que estão frequentando. Então os caminhos são esses. Essa primeira parte, né? Todas as disciplinas ok, cadastradas lá no SIGA. Envia o calendário para a gente. Vão enviar por onde, Francisco? Sempre por aquele e-mail lá do programas.externos. Eu vou colocar aqui no. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, senão. Programas. Só. Vou colocar aqui no chat, que aí vocês já. Daiane. Oh, droga, acabei saindo aqui. Pronto. Então vou colocar aqui no chat. É sempre para esse e-mail aí, programasexternos.proex@fpa.edu.br, tá bom? Então é por lá que vocês vão enviar alguma dúvida, o calendário, vão enviar os diários, né, que a gente vai pedir, já vou explicar como, tá bom? Vocês vão enviar por lá, porque aí fica mais fácil, né? Porque receber no e-mail pessoal, às vezes você recebe e-mail pessoal, aí você perde a mensagem, né? Perde o e-mail, tá bom? Então aqui não, aqui é só para esses programas que a Proex pactuou, tá bom? Fica um pouco mais fácil esse controle. Então, essa é a próxima missão, né? São 2 missões agora: cadastrar os alunos no SIGA, todos aqueles 25 lá, ou sei lá, e também enviar o calendário com os dias e os professores também, né? Com os módulos e os professores. Então dá para puxar diretamente do SIGA. Eu me lembro que o Campus Belém fez isso em outro programa, então ele puxou do SIGA e lá tem o nome, sei lá, Silviane, vai dar tal dia, tal dia, tal dia, a disciplina, aí diz lá, especificando os dias, né? Então fica mais fácil para a gente ali entender essa dinâmica do que está acontecendo e estar acompanhando o que é que está acontecendo aí em cada campus, tá bom?
E depois, pessoal, depois que a gente vencer essas duas próximas etapas, o cadastro do SIGA-A e o envio dos calendários, a gente vai mandar um formulário que é naquela mesma sistemática do outro programa lá, o Aquicultura, onde os alunos vão preencher os seus dados. Aí você diz, Francisco, mas já tem, o aluno já entregou esses dados, é, a gente já registrou no Sistec esses dados. Só que o que a gente está tentando evitar, pessoal? Como há, em alguns campos, algum conflito, né, com a secretaria acadêmica, porque elas têm muitas atribuições, então algumas situações a gente está tentando descentralizar para que não fique tudo para a secretaria acadêmica resolver, certo? Eu acho que isso é um ponto assim pacificado entre a gente aqui da Proex de funcionamento desses programas. Algumas coisas a gente vai centralizar, certo? Outras coisas a gente vai deixar para o próprio aluno fazer, porque isso também faz parte da autonomia dele, certo? E aí uma das propostas é esse formulário é eletrônico, mas se em algum campus tiver dificuldade, né, de alguma forma não for possível acessar um laboratório ou fazer esse cadastro, a gente vai mandar esse cadastro de forma manual, né, para imprimir e pedir para assinar. E aí vai caber à equipe responsável passar esses cadastros por formulário. Por que isso, pessoal? E é interessante que isso aconteça durante o curso. Então, em algum momento do curso, a gente vai parar para fazer o cadastro das estudantes. Elas não vão fazer em casa, certo? Porque nem todas têm acesso, ou porque quando se faz em casa apresenta erro, né? Tipo assim, a gente teve um erro muito besta, mas um erro deu uma dor de cabeça danada. Foi porque quando os alunos, não foi no Mulheres Mil, né? Porque a gente só ofertou um, mas era quando os alunos iam preencher lá os dados bancários, ele não colocava o dígito da conta corrente. Um erro besta, só não colocar o dígito. Aí, mesmo que a gente faça o cadastro lá no site da FADESP, o dinheiro vai e volta. Aí o aluno não recebe, tá bom? Por causa de uma besteirinha, um dadozinho que é um dígito da conta bancária, certo? Outra coisa também que é importante as equipes verificarem se aquela conta é da estudante, né? Quando ela for cadastrar lá no formulário a conta, se a conta é da estudante, né? A gente teve um caso de uma estudante que ela foi uma dor de cabeça grande, né? Ela ela já era de maior, né? Enfim, e ela estava usando a conta da mãe dela, né? Então, assim, ela não tinha conta corrente e ela achou que era uma coisa muito difícil de se abrir e ela achou que era para receber por Pix, né? Acontece isso, né? Tipo assim, ela até questionou, eu vi gente que recebeu por Pix, né? Eu disse, não, não recebeu porque eu tô à frente aqui do processo, a Maria cadastrou, eu estava à frente do processo de liberação e ninguém recebe por Pix, a FADESP não paga por Pix. Então, tem que ter a conta corrente da estudante, certo? Então é por isso que é importante acompanhar todo esse preenchimento correto. A Maria teve uma dificuldade danada para sistematizar isso, porque depois que terminou, tiveram muitos dados com erros, pessoal. Assim, o nome do banco, aí colocava o nome da mãe, né? Então, assim, aí depois para a gente cadastrar e pedir para corrigir, aí demora essa comunicação, aí vem depois a dor de cabeça, os alunos cobram, né? Os alunos vão cobrar de vocês diretamente no campus, né? Os alunos vão cobrar de vocês no campus essa questão das bolsas. Então chegou tal dia,
vamos dizer, um dia estipulado lá para recebimento de bolsa, eles não começam a receber, ou então um recebe e outro não recebe, aquele que não recebe vai. Teve gente que diz assim: eu vou na delegacia denunciar vocês, né? Então, e a gente disse: não, tenha calma, você vai receber. É isso. É, e aí a gente também tem que controlar essas emoções, né? Então, quando a gente diz, ó, a gente encaminhou, porque, por exemplo, quando a Sabrina encaminhar e eu liberar, a única coisa que a gente pode fazer é cobrar a FADESP para pagar, certo? Aí, às vezes, pessoal, dependendo do fluxo deles, eles pagam muito rápido, assim, com um dia, 2 dias, eles já liberam o pagamento. Mas às vezes demora uma semana, né? Então, tem um pouquinho dessa paciência, dessa calma aí nos pagamentos. E também o cadastro dos docentes, né? É daquela mesma forma. O docente preenche a folhinha de cadastro e manda para a gente também lá pro e-mail a declaração funcional. Então ele vai mandar o cadastro preenchido e a declaração funcional dele, né, em relação ao campus. Tá certo, pessoal? Isso é importante. Se tiver alguma dúvida, eu paro, né, e esclareço. Ó, então esse foi o fluxograma até agora. As secretarias estão registrando no SIGA os módulos, os professores e os alunos, cadastrando. Eles já estão cadastrados no SISTEC. Pessoal, é importante, né? Isso aqui é uma coisa importante. Não adianta colocar novas alunas, porque se você colocar novas estudantes, elas podem participar do curso. Até foi falado isso para a gente lá em Brasília, né? Elas podem participar do curso, elas vão receber certificação. Isso, Vianney. Eu vou chegar lá, nessa parte da frequência, tá bom? Mas é só para esclarecer esse ponto. O curso tem 25 alunas, mas eu coloquei 3 alunas, né? Tem 28. Se uma dessas 25 que estão no Sistec desistirem, eu posso colocar essas 3? Não. Por quê? Para receber a bolsa? Não, porque já passou o período, né? A gente não tem mais período de puxar a pré-matrícula. Mas essa aluna não pode participar do curso? Pode, mas aí ela sabe que vai participar do curso sem a bolsa e que os materiais só são para aqueles 25 do curso, tá bom? Isso é importante, pessoal. Professor, mas 3 desistiram. Aí ela pode ficar com o material das 3 que desistiram? Pode, não há problema. O material, se o material for para a aluna, não tem problema. Mas você sabe que vai vir 25, né, daqueles itens ali para atender 25 alunas. Se tem mais alunas, por alguma situação específica do campus, mas elas não estão cadastradas no SISTEC, tudo bem, porque a certificação quem dá é o campus, tá bom? O campus é que certifica, mas o que vai estar registrado são aquelas 25 alunas do SISTEC. É isso que vai servir como indicador. Tá bom, pessoal? É importante a gente ter clareza disso, porque senão a gente vai dizer, pode colocar um aluno aqui, ou às vezes, pessoal, isso aqui é uma coisa importante. Francisco, mas essa aluna entrou, mas não foi matriculada, aí vai receber a bolsa. Não vai receber a bolsa. Por quê? Apesar de serem sistemas independentes, isso geraria um erro para a gente que está coordenando, porque imagina, eu liberar uma bolsa para uma aluna que não está cadastrado no SISTEC. Então, qual é a justificativa que eu vou dar que essa aluna. Qual a justificativa que eu vou dar dessa aluna ter recebido a bolsa, né? Não dá. Então, só vai valer aqueles alunos que estão lá até agora. Né? Quem entrar depois, aí vai ficar a critério da autonomia do campus. O campus pode fazer isso, mas aí o campus esclarece que não tem direito à bolsa e não vai ter. E aí ele vai ter que adequar os materiais para aquela estudante. Tá bom, pessoal?
Isso é importante estar claro para vocês. Silviane, eu vou responder já a tua pergunta. Na verdade é agora, só passar aqui o slide. Aqui, pessoal, são as duas... aqui é o formulário que as alunas vão preencher, tá bom? Depois a Silviane vai estar passando o formulário lá para o e-mail dos campos e também lá no grupo, certo? E aqui é o cadastro também que a gente vai enviar para os campos, que é o mesmo cadastrozinho da FADESP, de outros programas, que o professor preenche e manda junto com a declaração funcional, tá bom? Que ele pega lá daquele módulo lá de recursos humanos lá do SIGA, né? Beleza? Só para terminar essa parte, a gente vai para essa parte que a Silviane perguntou, certo? O que é que nós temos aqui? Como é que vai ser feito o pagamento da bolsa, né? Então, a primeira coisa, o campus registra a frequência no SIGA. Então, o professor está dando ali o seu módulo, então ele registra a frequência no SIGA. Ah, ele tem 4 dias de aula, 5 dias de aula, então ele registra lá a frequência no SIGA. Tá bom? Depois, vocês, como equipe responsável, vão mandar os diários para a gente, certo? Vou mandar os diários. Então diz assim, Campus Abaetetuba, tá aqui os diários do mês tal. Aí tá lá os módulos. Aí a Sabrina vai olhar. Realmente eram 3 módulos aqui, vieram 3 diários. Perfeito. Então tá lá os diários dos módulos. O que a gente está planejando aqui? Isso aqui é uma estimativa, não está fechado. Que a entrega desses diários possa acontecer do 1º ao 4º dia do mês subsequente. Então, por exemplo, as aulas começaram agora. Então, até o dia 4 de julho, vocês mandariam para a gente esses diários, tá bom? Porque a gente vai fazer o controle de frequência deles. Por quê, pessoal? Porque, assim, o SISTEC, ele não conta por aula, ele conta por dia. Diferente do SIGA. O SIGA conta por aula. Então, por exemplo, hoje eu vou dar 3 horas aulas, amanhã 3 horas aulas, depois da manhã 3 horas aulas. Então eu dei 9 horas aulas. O SISTEC conta por dia, são 3 dias de aula. Tá bom? E aí, o que acontece? Às vezes o aluno, ele falta, sei lá, de 4 horas de aula naquele dia, ele faltou 2 horas de aula, né? Até conversei, não lembro com quem, que me perguntou, né? Tipo assim, Francisco, como é que eu registro se ele teve falta ou presença naquele dia, se ele não faltou todas as aulas? Ele assistiu, sei lá, 50% das aulas. Então eu registro como falta ou como frequência no SISTEC? Porque no SISTEC não é por dia, ele veio, mas só veio metade, né? Então, assim, o que a gente está entrando em consenso? Isso pode mudar se a Sabrina achar mais conveniente, que o aluno assista pelo menos 75% das aulas do dia para contar como frequência. Se a gente precisa de 75% da frequência dele total do curso, então a gente coloca isso por dia. Então, se são, sei lá, 4 aulas ou 10 aulas no dia, ele tem que assistir pelo menos 7, tá bom? 8, né? Seria 8 praticamente. Mas enfim. Só para que a gente não perca essa situação. Então vocês enviariam os diários, aqui o campus, né? Enviariam os diários entre o dia 1 e o dia 4 do mês de julho, né? Que seria o próximo agora. Aí o que a gente faz? A gente registra as frequências no SISTEC. Então a gente é que vai fazer isso. Por quê? Porque senão vai demorar muito. A gente sabe que tem períodos que é mais difícil, final de semestre, a secretaria está com outros afazeres, né? Outras seleções, outras coisas lá, e você acaba
não registrando no Sistec. Às vezes está lá registrado no SIGA, que foi o professor que registrou, mas não vai ser registrado no Sistec. Porque só quem tem acesso, teoricamente, ao Sistec seria o pessoal da secretaria. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão mandar para a gente registra no Sistec entre o dia 2 e o dia 5. Eu acho que eu errei aqui. Na verdade, era do dia. Eu errei aqui as datas, mas enfim, é uma estimativa, a gente registra no Sistec. Depois, pessoal, o aluno tem que confirmar a frequência. E aqui vem a pergunta da Silviane. Existem duas formas no Sistec do aluno confirmar a frequência. Uma é a chamada frequência especial e a outra é pelo SOUGOV, certo? Pelo Sistec SOUGOV, né? Então, ele vai entrar na página do Sistec e aí, quando ele clicar lá, entrar no Sistec, ele vai pedir a senha, o login e a senha do SOUGOV, né? Que é o CPF e a senha. E aí, lá dentro do sistema, ele confirma as frequências. Então, vai lá, tá liberada a frequência de junho. Aí ele vai lá e confirma a frequência. Tá liberada a frequência de julho. Vai lá e confirma a frequência. Beleza? Pessoal, qual é a maneira mais correta? É o aluno confirmar a frequência. Tá bom? O aluno confirma a frequência. Qual é a outra maneira? Que é a maneira que o pessoal lá do CETEC não quer, né? Assim, eles querem evitar. É a frequência especial. Eles querem evitar. Eles falaram lá pra gente, diz, olha, a gente está tentando evitar a frequência especial. Por quê, pessoal? O que é a frequência especial? A gente pede autorização para eles no Sistec, eles liberam a frequência, que é colocando lá o número de dias que a gente registrou lá e tal, e também as faltas que nós colocamos, né? Então a gente diz, Francisco teve 4 faltas, 4 dias que ele faltou, dos 10 dias. A gente coloca lá no Sistec, a gente pede a ele a frequência especial e eles mandam a frequência especial da turma. Aí depois a gente baixa essa frequência, certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Tem um aqui só para mostrar para vocês. Que a gente fala frequência especial, a gente pensa que é uma coisa especial, né? Mas é isso aqui, pessoal. Cadê? Peraí, só abrir aqui rapidinho. Cadê esse negócio? Aqui. Claro que a gente apanha, né, na internet. Mas pronto, isso aqui é a frequência especial, pessoal. Isso aqui é de outro curso, né? Mas só para vocês entenderem, só para vocês entenderem o que é que tem aqui, né? Então, eles, depois que eles autorizam a frequência especial da turma, que no caso foi da turma toda, né? Porque tem também a possibilidade da frequência especial individual, certo? Então, depois que eles autorizam a frequência especial da turma, eles mandam esse documento, a gente baixa, né? A unidade de ensino pode baixar. Então, quem que tem esse perfil da unidade de ensino no Sistec é alguém da secretaria acadêmica. Então, ele pode baixar e aí vocês coletariam as assinaturas dos alunos. Ó. Então, aqui tem as faltas que a gente coloca lá, certo? E aqui o espaço das assinaturas dos alunos, tá bom? Então a gente só pede a frequência especial depois que a gente receber os diários. Porque quando a gente receber os diários,
a gente vai registrar aqui no Sistec as faltas, ó, é assim que fica no Sistec, pessoal. Total de dias frequentados no mês. Aí como é que o Sistec calcula o total de dias? Só para esclarecer, ele calcula em cima daquele cronograma que a gente registra o curso. Então, por exemplo, o Campus Abaetetuba vai ofertar o curso em 3 dias. Segunda, terça e quarta. Aí a gente coloca as horas lá, né? Então, ele calcula a quantidade de segundas, terças e quartas naquele mês. Então, vamos dizer, tem 20 segundas, terças e quartas, sem feriado, sem nada. Então, são 20 dias de aula, tá bom? Não sei se ficou claro. É assim que eles calculam a quantidade de dias, certo? Por isso que alterações no cronograma, às vezes diz assim, professor, o professor não vai conseguir ir na quarta, ele vai dar aula só na quinta, ou ele dividiu aquelas horas dele em 2 dias, no sábado e domingo, ou sei lá, domingo não, né? Na sexta e sábado. Então, não vai bater a quantidade de dias lá do SIGA-A com a quantidade de dias do Sistec, não vai bater. É por isso que a gente quer receber as frequências, porque a gente consegue visualizar e fazer essas adaptações, certo? Então, essa aqui é a frequência especial. É isso que o CETEC-MEC não quer. Não quer frequência especial. Por quê, pessoal? Porque existe uma questão, uma dupla condição. Uma é a questão da validade, né, dessas assinaturas, e a outra, e aí não é por conta do IFPA, tá bom? Existem outras situações, mas principalmente que um dos objetivos do programa é o letramento digital, que a gente vai falar já já, certo? Um dos objetivos do programa é o letramento digital. Então, é como se a gente pegasse esse fator limitante dessas comunidades e dissesse assim, olha, a comunidade é remota, os alunos não sabem, eles não são alfabetizados digitalmente, então a gente sempre vai pedir assinatura. E uma das funções do programa é possibilitar o acesso aos serviços digitais. Porque às vezes, pessoal, muitas dessas alunas, dessas mulheres, não têm ela não conseguem ser inserido em algum programa, em alguma ação, em alguma política pública, porque justamente não sabem mexer nessas ferramentas, certo? E aí é importante que nesse trabalho inicial a gente separe lá sempre um momento no começo do mês para que essas alunas façam essas confirmações de frequência, tá bom? Do jeito que a gente está programando ali no calendário, tá bom? Do jeito que a gente está programando ali naquele calendáriozinho. É importante que elas façam o registro por meio do Sistec, que elas confirmem as frequências, porque assim também elas poderiam, não sei se vocês viram, né? Elas podiam confirmar a matrícula. Qual era o trâmite certo? A gente fazer a pré-matrícula delas, elas recebem um e-mail e elas confirmam a matrícula. Só que nessa primeira etapa é muito difícil, de fato. A gente não tem o contato delas, né? Ou realmente a gente não consegue se comunicar. Então eu disse, olha, as secretarias podem confirmar a matrícula, ok. Só que agora, para confirmar a frequência, a gente tem um contato com essas estudantes, tá bom? Então ali, quando for no começo do mês, que tiver liberado as frequências por parte da gente, a gente disser assim, Campus Abaetetuba, sei lá, Campus Altamira, frequência registrada no SIGA-A, desculpa, no Sistec, peçam para as alunas confirmarem. E aí vocês vão ter que separar ali um dia na semana para que essas estudantes confirmem a matrícula. Né? E aí vai vir dessa orientação de como acessar, que vai ser feito agora no começo.
né? Uma das propostas é que esse conhecimento seja dado agora no começo dos módulos. Assim, ó, como acessar o Sistec, o que é que você vai fazer aqui, vai fazer isso, 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 e ali todo começo de mês ela confirmasse a matrícula. Porque isso aí, pessoal, é menos uma dor de cabeça para vocês, né? É menos uma dor de cabeça ali para vocês. E por que a gente está programando logo no começo do mês? Porque se a gente deixar passar muito, às vezes acontece da estudante ali não vir e tal, enfim. Às vezes a gente perde a estudante, né? Mas a estudante estava vindo e deixou de vir, e aí a gente não consegue mais a assinatura, nem nada. Francisco, excepcionalmente, e aí a Sabrina vai combinar com vocês, excepcionalmente pede-se a frequência especial, mas é excepcionalmente, tá bom? Se você disser assim, não tem possibilidade, frequência especial. Tem uma questão. Quando a gente confirma quando a gente pede a frequência especial, nenhum aluno pode confirmar a frequência pelo Sistec. Porque se um aluno confirmar a frequência pelo Sistec, eles não autorizam a frequência especial. Isso é um segredo que a gente aprendeu nessa caminhada. Então, assim, se a gente for pedir frequência especial, já avisa a turma para dizer, olha, a assinatura de você está aqui, né, com esse documento aqui. Porque senão vai que o aluno ali é conectado, aí ele recebe, porque ele recebe um comunicado, né, que tem uma frequência para ele validar, aí ele entra, valida, pronto, aí acabou de toda a turma, certo? Então, mas isso, pessoal, é um caso excepcional. Vamos tentar trabalhar isso com os campos, certo? De fazer mesmo essa confirmação de matrícula. Então, quando der ali, por exemplo, dia, sei lá, 7 de julho, sei lá, o campus começou agora, 7 de julho, aí para a aula, assim, olha, se for no campus, né? Vamos ali para o laboratório, vamos confirmar as frequências de vocês, certo? Que aí fica mais fácil. E aí, depois da frequência, a gente faz a liberação do pagamento, tá bom, pessoal? A gente, para o Mulheres 1000, a gente só vai liberar o pagamento depois que essas frequências estiverem confirmadas no Sistec. Por quê? Porque senão vai dar outro problema. A gente libera o pagamento, o aluno não confirma no Sistec, a pobre da Sabrina vai lá ficar perturbando vocês. Mas o aluno não confirmou, mas o aluno recebeu, tá bom? Então é esse trâmite que a gente tentou organizar para que a gente não perca esse. É a ideia de controle mesmo, infelizmente. A gente não perca esse controle de bolsas. Porque depois, pessoal, vai sair lá. Foram pagas tantas bolsas. Sei lá, pagou, sei lá, 20 mil reais de bolsa. Aí vamos lá. Isso bate com a quantidade de alunos? Sim. A gente está com 271 alunos, né? Eu mostrei para a Sabrina aqui. Então, bate com a quantidade de alunos? Bate, ok. Bonitinho, amém, vamos para frente. Não bate, aí é um problema, né? Porque aí sempre é algum estudante que não confirmou lá, né? Não confirmou frequência. E ainda tem uma coisa, né? Depois de 3 meses que não confirma a frequência, cancela a presença do estudante no curso. Então é por isso que a gente tem que ter tudo bonitinho. Outra coisa também, para a gente fechar essa parte, né? É importante, pessoal, que às vezes o aluno ele frequenta, mas ele está como não apto, né? Então ele vai até o final do curso, tipo, no módulo ele faltou, não recuperou, mas ele no geral ainda está frequentando o curso, né? E aí tem um problema, porque às vezes, se naquele módulo a estudante faltou todo, vamos dizer, ela faltou os 3 dias de aula, eram 4 dias de aula, ela faltou os 4 dias de aula, mas em todo o restante do curso ela frequentou ok, então é por isso que a gente tem que ter as atividades de recuperação de aprendizagem. Por quê? Porque
por conta daquela falta dela, ela não vai receber a certificação do curso. Então isso tem que ser mudado primeiro onde? Lá no SIGA-A, né? Então o SIGA-A, esses alunos que vão receber bolsas e que vão confirmar a frequência, é interessante que eles estejam como aptos. Se ele continuar no curso como reprovado ali, né? Ele foi não apto em 3 disciplinas. Aí ele vai chegar lá no final do curso como reprovado e não vai receber certificação. E aí pode gerar uma dor de cabeça para o campus, né? Quer dizer assim, mas eu vim aqui, terminei, ninguém me falou nada, né? E aí no final eu não recebo a certificação porque eu estou reprovado lá no Sistec, né? Que ele reprovou em mais de 2 ou 3 disciplinas. Por isso que é importante as atividades de recuperação de aprendizagem. Eu só estou falando bastante, né? Mas eu não sei se vocês estão compreendendo todos esses trâmites, né? Esses trâmites são importantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, pronto. Outra dúvida também, né? Que é uma grande dúvida aí de vocês. Em relação à FADESP, né? Então, a gente contrata a fundação, esse contrato já está feito, já foi assinado, certo? O que a FADESP agora escolhe é um analista para acompanhar os trâmites do Mulheres 1000, né? Então eles vão escolher agora um analista. Depois a Sabrina vai construir as webs, que vocês não mandaram os itens, né? Então lá no site ela vai construir o documento, que é as webs, para depois anexar isso lá no site da FADESP. Então a partir disso a gente faz a compra de materiais, tá bom? Quanto tempo vai durar esse trâmite, pessoal? Sendo otimista, até julho. Sendo pessimista, ele vai um pouquinho mais para frente. Mas é como eu disse para vocês, não dava para a gente fazer isso antes porque a gente não tinha o dinheiro. Então a gente não contrata a fundação sem dinheiro, tá bom? E o dinheiro foi liberado agora, praticamente no mês de maio, certo? Ali lá pro dia 20 de maio. Então, assim, o dinheiro foi liberado agora, do ciclo 2. Então não dá para ter feito isso antes, né? A gente entrou em contato, assim que a gente recebeu, entra em contato com a fundação disse que já vai dar prioridade à compra de materiais, né? Que são os materiais de consumo, mas vocês já ficam sabendo aí como é que é feito esse trâmite. E aí toda essa parte que aí a Maria sempre está ajudando, a Adriene vai fazendo também, que é esse contato aí, fundação com a Proex, né? Então a Proex e a fundação é que vão dar esse apoio aí também para a Sabrina nesses cadastros, né? Nesses trâmites de materiais ou se houver alguma licitação específica. Pessoal, tem alguma dúvida em relação a isso? Eu não gosto de colocar datas, porque senão o pessoal diz assim, Francisco, mas você disse que vinha tal dia, aí não vem, né? Então, assim, a gente coloca uma estimativa para frente. E é por isso que a gente quer que esses primeiros módulos sejam módulos também de esses módulos da formação básica, que não vai precisar dos materiais, e aí esses módulos que vão precisar dos materiais, que eles comecem ali em julho, né? Então também é uma orientação que a gente está dando para não haver essa chateação, né? Porque a gente não tem a fundação, a gente não tem a compra desses materiais inicialmente. O ideal era que os materiais já estivessem disponíveis agora, no começo do curso. Esse é o ideal. Por quê? Mas para isso acontecer, era para esse dinheiro ter vindo uns 2 meses antes, certo? Porque aí, com dinheiro vindo 2 meses antes, a gente
tinha rodado o curso bonitinho, quando a gente começasse, a gente estava com os materiais, né? Mas como o dinheiro vem em 15 dias, a gente não consegue fazer a contratação da fundação. Tá bom, pessoal? Sem o dinheiro. Vamos para frente. Você está muito cansativo, mas eu acho que essa última parte ela é mais tranquila. Cadê? Aí vamos para a última parte dessa nossa formação. Aí eu queria saber se ficou claro a pergunta da Silviane, se tem algum outro questionamento, outra dúvida, se ficou claro aquele trâmite. Depois eu vou mandar esse material para vocês também. Se ficou claro aquele trâmite, né? Depois a Sabrina vai só adaptar o que ela achar melhor, né? Então diz assim, eu acho melhor, Francisco, receber agora que durante esses dias a frequência, a gente registra nesses dias, libera nesse dia, então essa flexibilidade, isso pode ser feito. Mas vocês sabem que o trâmite sempre vai ser esse. O professor registra as frequências daquele mês, vocês vão mandar o diário para a gente registra no Sistec, depois que a gente der o ok, o aluno confirma a matrícula, a gente dá o ok para o campus para o aluno confirmar a matrícula. O aluno confirmou a matrícula, a gente faz a liberação dos pagamentos. Quando é que paga depois que liberar os pagamentos? A gente está colocando uma semana, tá bom? Então, tipo, a gente liberou o pagamento dia 10 de julho. Então vamos pensar que até o dia 17 ali ele está recebendo a bolsa dele. Mas a ideia é que ele receba bolsa por bolsa, mês a mês. Tá certo? É isso. E aí, pessoal, a última parte, que é uma parte importante, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é a parte de letramento digital. Eu já percebi que alguns campos que mandaram os calendários, eles vão fazer esse trabalho agora inicialmente no começo do curso. E é essencial essa parte de letramento digital e cidadania. Então, o letramento digital ela é essa capacidade de tentar compreender essas informações por meio das tecnologias. E a gente pensa sempre que é só celular, né? Mas na verdade não, pessoal. Você tem uma amplitude dessas tecnologias digitais e de informação que não é somente o celular. Às vezes, a gente vai ver aqui, né? A abertura de uma conta digital, ela também faz parte dessas tecnologias, certo? Tranquilo? Então, é como ele coloca aqui, vai além do simples uso técnico, né, da ferramenta, buscando inserir essa sociedade, o sujeito nessa sociedade digital e promover a cidadania, né, que é o que a gente quer. Ou pelo menos a inclusão digital, né, usa-se ainda esse termo, inclusão digital, ele parte dessa premissa, né, que esse sujeito, quando ele é excluído, ou quando ele é incluído de forma precária, porque ele não sabe, ou porque nunca teve acesso, nunca mexeu no computador, ele perde oportunidades, certo? Às vezes, a oportunidade de uma política pública. A gente lembra que no tempo da pandemia, o, o governo teve que fazer, né, que foi uma pressão naquele cadastro do auxílio emergencial, se eu não me engano era auxílio emergencial o nome, a gente tinha várias populações vulneráveis que não tinham acesso ao aplicativo da Caixa. Então, olha como a política não é pensada, né, nesse caso. Porque às vezes você diz, beleza, resolvi o problema, um aplicativo, o cara se cadastra e recebe auxílio emergencial. Muito lindo. Só que na prática, não. E você tinha populações extremamente vulneráveis à doença, né, que são populações em situação de rua, essas populações que não, de acesso remoto à tecnologia, que tiveram dificuldade de receber o auxílio emergencial porque não tinham acesso ao aplicativo, certo? Então não é só a parte técnica, né? A gente tem problemas estruturais
desse letramento digital, a gente sabe disso, né? Isso aí também é uma questão crítica, mas que isso gera muita desigualdade de oportunidades se a gente, de alguma forma, não mostrá-las. E isso é um ponto importante. Estando no IF, né, sendo o polo principal, ou mesmo sendo um polo remoto, mas com possibilidade de que essas pessoas acessem o IF, a gente pode oportunizar a elas esse primeiro contato, né? Pode oportunizar a elas esse primeiro contato com a tecnologia e com as possibilidades que ela pode trazer, certo? E com os perigos também, a gente vai comentar um pouquinho. O List, o Brent e o Klee, eles vão dizer o seguinte, que existe uma tripla dimensão da tecnologia, que é a dimensão técnica, certo? Que é a dimensão cognitiva e a dimensão socioemocional. Porque na maioria das vezes a gente pensa que é só a técnica e a cognitiva. Então, a técnica está relacionada a essas habilidades operacionais, né? Alguém fala assim, eu não sei ligar o computador, eu não sei, vamos dizer, eu não sei utilizar um aplicativo, isso é técnico, né? Aí você vem para as habilidades cognitivas, né? Que é a dimensão cognitiva. Então, lá na dimensão cognitiva, ele vai analisar as informações, como ele aprende, qual é a funcionalidade. Então, assim, a gente tem a dimensão técnica e tem a dimensão cognitiva do aprendizado, né? A técnica é como vamos dizer assim, é a funcional, né? Do operar, e a cognitiva é saber o que está operando. Basicamente é isso, certo? E o socioemocional, que é o terceiro, é como ele vai se inserir juntamente àquela tecnologia, né? Como é que vai se dar a inserção dele nesses ambientes? Isso é importante, né? A gente vai falar um pouquinho de fake news, né? De responsabilidade, de colaboração. Então, por exemplo, que é como ele se insere eticamente dentro dessas plataformas ou desse meio digital, né? A gente tem um dos países que mais geram golpes digitais, né, no mundo. Então você vê que a inserção, né, a gente teve até um agora, né, desse negócio do INSS, dessas empresas cobrando de forma irregular os roubando, né, os idosos, os aposentados. Então, é a forma não ética de inserção digital que nós temos aqui no Brasil. E pela falta de letramento digital, as pessoas estavam sendo taxadas, né, e sendo cobradas, taxadas não, né, não é o termo correto, estavam sendo cobradas e nem sabiam, né? Aí durante anos elas sendo cobradas e não sabiam. E aí até que uma lá detectou, entrou na justiça, né? E aí começaram a perceber que o buraco era maior do que só o caso dela, né? Então essa cobrança estava sendo recorrente e aí a estimativa são 6 bilhões aí de dinheiro extraviado, né? Do aposento dos idosos, né? Aí, para que serve, né, o letramento digital? Né? Ele estimula o autodesenvolvimento, ele busca selecionar, avaliar as informações de maneira autônoma, contribui para a participação social mais ativa, mais crítica, mais inclusiva. Ele envolve os recursos, né? E aqui entra tudo, ó, computadores, internet, aplicativos, os cartões. Você lembra que eu falei lá no começo que tinha uma aluna, veio até falar comigo, né? Lá no outro programa. Os programas têm uma base semelhante, né? No caso. E aí ela foi falar que não tinha conta, né? Ou que a conta era do marido, ou que a conta era da mãe. E aí o letramento digital parte disso.
Então, se essa estudante não tem conta quando for feito lá o formulário com os alunos, com as alunas, e ela disse assim, eu não tenho conta não, né? Pode ser por Pix, pode sacar e me dar, não pode, tá bom, pessoal? Então você vai lá. Eu acho que esse é um papel das equipes dentro do campus, é tentar dar esse suporte para que essa estudante consiga ter essa autonomia, né? E isso também é um indicador. Você, por exemplo, sei lá, o campus Marabá Rural lá, sei lá, 5 alunas não tinham conta, né? Opa, isso é um dado, pessoal, é um dado importante. Então, 5 alunos não tinham conta, agora elas têm, né? Tá certo? Isso é um dado importante para que a gente coloque lá nos dados de permanência, né? Dela dentro do curso. Então, tipo assim, ó, 10 alunas não tinham conta, agora tiveram, né? Construíram a conta digital delas, já manuseiam a conta digital delas. Então, isso está relacionado ao indicador de permanência, tá bom? Então, dando continuidade, tô terminando, pessoal. Só para vocês não se cansarem, né? Dando continuidade, né? Para que serve esse letramento digital dentro do Mulheres Mil, né? No caso aqui dentro do nosso programa, né? Sendo mais objetivo. Ele serve para cadastrar o SouGov, né? Então, para as alunas entrarem no Sistec, elas têm que ter o SouGov. Aí, na maioria das vezes, pessoal, a aluna entra, tem uma conta lá bronze, aí não permite ela acessar algumas coisas, né? Então, é importante que nesses primeiros módulos, se a aluna não tem, acho que a maioria tem hoje, mas se a aluna não tem acesso, ou faz muito tempo que ela não acessa, fazer esse cadastro no SouGov. Tem vários tutoriais mostrando como é que é feito isso, né, esse cadastro, mostrando lá aquele nível de segurança das contas, enfim. Quando for no período da confirmação das frequências, entrar no Sistec, certo? Entrar no Sistec para confirmar essas frequências. Outra coisa importante para o nosso programa são a abertura de contas, certo? Principalmente as contas digitais, que ela e aí vai tentar aprender, né? No curso, eu acho que também é uma possibilidade do curso dizer assim, olha, o que é que você pode fazer com essas contas digitais, né? Porque assim, ela não vai poder sacar o dinheiro. Acho que tá faltando energia aqui. Ela não vai sacar o dinheiro, óbvio, mas ela vai conseguir fazer transferências, fazer o Pix, né? Isso vai ser importante, porque lá no final do curso, que ela montar uma atividade para ela, um empreendimento dela, ela já vai saber, né, como manusear. Às vezes ela tem acesso à internet e algumas contas digitais permite, por exemplo, que o celular vire uma máquina, né, uma maquininha, que ela pode ali parcelar as contas. Então, esse conhecimento que para a gente é tão básico, né, tão basilar assim, às vezes é tão banal também, porque a gente já sabe, já mexe, mas para essas estudantes não, é um outro mundo, né? Tem uma leitura de letramento digital que eles são chamados de migrantes digitais, né? São pessoas que estão fora desse ambiente digital e quando você traz eles para dentro, eles já vêm defasados, né? Ou seja, eles não reconhecem esse mundo digital. Então, para a gente que é muito intuitivo ali, você começa a mexer, já entende ali qual é o sistema, para essas estudantes, ou para muitas delas, não é intuitivo, pessoal. Então, é por isso que isso tem que ser trabalhado no começo do curso, né? Isso é uma questão de cidadania, né? Quanto menos oportunidade ela tem de acessar um banco,
de acessar os serviços do Solgov, de não conseguir um e-mail. Às vezes um e-mail ele é uma condição de você conseguir um emprego ou não, porque é uma condição de comunicação. Então a primeira coisa que a pessoa faz ali é comunicar por e-mail aquela vaga de emprego, né, a disponibilidade, certo? O Google Formulário, que elas também vão ter que preencher, certo? E aqui foi dos pontos que eles colocaram para a gente lá na formação em Brasília, né? Que é o seguinte: uma das perspectivas do programa, pessoal, com esse acesso digital, de maneira ética, de maneira responsável, que essa estudante não compartilhe, né, as fake news, né? Que isso acontece no mundo digital, mas que está para fora do mundo digital. Então, que ela possa ter autonomia de verificar as informações, que também é algo que pode ser trabalhado nesses módulos iniciais, certo? Teve essa pesquisa aqui do Instituto Locomotivo que ele vai dizer o seguinte: ó, olha a porcentagem de fake news e como elas ameaçam a democracia, né? Isso é uma coisa interessante que a gente está discutindo até hoje, de dizer, olha, a gente está falando de uma inserção crítica, de uma seleção de informação, de uma análise da informação, da interpretação da informação. E aí isso bate com aquele outro estudo mostrando que da quantidade de analfabetos funcionais que nós temos no país, né? Então, às vezes, não cabe você receber a informação, você precisa filtrá-la, você precisa interpretá-la, selecioná-la, né? E, e uma das propostas do Mulheres Mil é justamente possibilitar essa alfabetização digital, esse letramento, essa inserção, mas que essa inserção possa mostrar a essas estudantes que existem fontes de informações seguras. Inclusive a respeito aqui de políticas públicas, né? Olha que coisa interessante, né? 62% das fake news eram fake news contra as políticas públicas, que são políticas públicas que elas têm acesso ou que têm direito, né? Essa semana, aí a gente vai para o último ponto aqui, né? Essa semana não, semana retrasada, eu vi uma notícia muito interessante, né? Que era de uma novela, eu não estou mais assistindo as novelas, mas da novela das 9, né? Que agora é às 9, né, era das 8 antigamente, que mostrou lá uma personagem que. Deixa eu acabei não mudando isso aqui. Mostrou uma personagem que fez a denúncia fez uma denúncia em relação a deixa eu me lembrar, era pensão, né, a busca de pensão alimentícia. E aí, a partir da novela, lá em São Paulo, em 24 horas, teve não sei quantos mil casos de mulheres, né, procurando a justiça para cobrar pensão dos maridos. Então, às vezes, é uma coisa assim que para a gente é tão banal, né? Cadê? Eu coloquei aqui. É que para a gente é tão banal assim, mas que para elas Deixa eu tirar isso aqui, acabei. Pronto. Mas que para elas não é, entendeu? É uma informação essencial, então é importante a gente ter essa noção dos serviços digitais, por exemplo, de proteção à mulher, que é uma das. Eu estava vendo aqui que no Pará tem uma delegacia virtual, né? Que elas podem acessar também. Você lembra que lá nos objetivos do programa tá lá violência, são mulheres em situação de violência doméstica, né?
Então, às vezes, ter acesso a esses programas, a, aos serviços digitais, possibilita ela sair daquela condição, tá bom? Amanhã a gente vai ter uma fala sobre isso também, né? Porque isso é importante, mas é para mostrar o seguinte: nesses módulos iniciais, ele tem que tratar isso, pessoal. A gente vai ver a história de vida das mulheres, vai fazer o questionário do diagnóstico do perfil, mas que também nesses primeiros módulos a gente faça esse diálogo sobre cidadania de fato. Tanto a cidadania real, né, dos direitos, dos deveres, desse entendimento dela enquanto mulher, dela enquanto sujeito, né, e também desse entendimento do mundo virtual, desse letramento. Então, são duas premissas importantíssimas aí dentro do programa Mulheres Mil. Se a gente conseguir atingir essas premissas, se a gente consegue atingir, olha, aqui nessa comunidade existia essa problemática e o programa ajudou, né, ou pelo menos amenizou isso, então eu acho que isso é um ganho qualitativo do programa, da oferta, tá bom? E aí nós chegamos na parte de empregabilidade. Eu até coloquei aqui atrás a empregabilidade. Os serviços digitais possibilitam, por exemplo, elas terem acesso a cursos, né, online, outras possibilidades de buscar empregos, né, ou de fazer, por exemplo, o que o Sebrae chama aqui de o empreendimento digital, né? 7 formas de empreender digitalmente. Então, eu não sei se vocês chegam a ver, né? No Instagram tem muitos casos de, de paraenses que ali começam a mostrar aquela realidade local, né? Ou às vezes até mostrar a atividade que a pessoa realiza. Isso é uma coisa muito interessante, né, pessoal? Não sei se vocês já chegaram a ver a pessoa que é um pedreiro, né? O pedreiro começa a mostrar o dia a dia dele e aí ele passa a ter milhares de seguidores, né? Ele começa a ensinar como faz as coisas ali do dia a dia dele e ele passa a ter milhares de seguidores. Então isso é uma forma de empreendimento digital, né? O meio digital ele tem esses nichos, né? Então às vezes, por exemplo, uma mulher lá do Marajó, uma mulher lá de Marabá Rural, ela tem uma realidade que ela mostra e que ela ensina a fazer, né? Por exemplo, a gente vai ter aqui uns cursos de artesão de biojoias, né? Então você imagina você empreender mostrando aquela realidade, mostrando a construção das biojoias e depois expandindo no e-commerce por meio de uma cooperativa esses produtos, né? Podendo ser vendido para o Brasil todinho. Então, existem meios, né? Existem possibilidades dentro do mundo digital, possibilidades responsáveis, eticamente responsáveis, que pode tornar essas mulheres mais podem oportunizar essa emancipação feminina, tá bom? Aí eu queria mostrar a vocês um videozinho para a gente encerrar, certo? Eu vou colocar aqui também a frequência. Deixa eu colocar aqui a frequência primeiro. E eu queria saber assim, se ficou nesse primeiro momento alguma dúvida, né? A gente puxou essa discussão de letramento digital que seria amanhã para hoje, certo? É importante a gente estar fazendo essa discussão, como eu disse, eu mostrei aqui algumas possibilidades. Eu sei que nem eu, nem a Sabrina, nós vamos estar lá, nem a Maria, a gente vai estar lá no campus lá mostrando como se fazer, né? A gente não quer aqui ensinar o padre a rezar a missa, né? A gente sabe que vocês já fazem esse trabalho, a gente só está reforçando e que vocês mostrem para as equipes de vocês o significado disso, certo? O quanto isso é importante
para essas estudantes, né? E como isso pode modificar uma realidade, às vezes uma coisa tão simples, um serviço digital, uma coisa que ela tem acesso ali, uma política pública, como essa do próprio Mulheres Mil, que é uma política pública, isso já está mudando a realidade dela. E aí o nosso trabalho constante, que a gente vai fazer amanhã também, o nosso trabalho permanente, pessoal, de acompanhar essas estudantes e não deixá-las e não abandoná-las, certo? Eu acho que isso é um papel importantíssimo. A gente teve um caso, vamos pegar o único caso que a gente teve aqui desse recente, né, que foi o Campus Breves. A gente vai falar isso um pouquinho amanhã novamente. Que muitas alunas iam com os filhos assistir aulas, né, assistir às aulas. E aí a professora lá do campus meio que criou ali, meio que improvisou, né, uma brinquedoteca ali, uma coisa para enquanto a mãe estava lá estudando, né, a criança podia estar ali brincando até com uma filha lá de uma funcionária, né, se distraindo ali enquanto ela estava lá estudando. Então eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Nós olharmos quem são essas estudantes, quais são as particularidades, certo? E criarmos mecanismos para que elas permaneçam, certo? Para que elas não só. Às vezes ela não vai permanecer, ela gosta do curso, certo? Mas ela não permanece porque existem outros fatores estruturais que estão impedindo ela. Então, se a gente conseguir identificar isso no começo do curso, é provável que elas fiquem conosco até o final, tá bom? E isso provoca uma verdadeira mudança. Aí eu queria passar para vocês, para a gente finalizar nosso diálogo, eu queria saber se ficou alguma dúvida, né? Eu coloquei aqui a. Deixa eu ver aqui, coloquei a frequência. Vou só passar um videozinho bem rápido. Prometo que é rápido, pessoal. E aí eu queria contar com vocês amanhã. Se vocês acham que foi válido esse primeiro momento, certo? Queria contar com vocês amanhã a partir das 9. E. Cadê? Deixa eu colocar o videozinho aqui. Uma minha maquininha antiga só conseguia parcelar em 3 vezes. Se o cliente chorasse muito, eu parcelava. Alunos de... Deixa eu só. Deixa eu ampliar aqui a tela toda. Pronto. Acho que tá a tela cheia já, né? Pronto, aí eu queria finalizar. Opa, aí eu queria finalizar com vocês mostrando. É um vídeo mais antigo, né? Daquelas primeiras fases do Mulheres Mil. Mas eu acho que ainda é válido, né? Pra gente criar esse despertar, né? Porque apesar de mais de 10 anos dessa realidade para hoje, do período desse vídeo para o período atual, nós ainda temos muito a fazer, né? Temos uma realidade muito próxima, né? A gente evoluiu pouco socialmente, né? Nesse sentido. E aí esse vídeo é fantástico, olha. Só passar aqui para vocês. Tá dando para escutar? Pronto. Alunos de costura industrial de Capela e Técnico de Alagoas seguem a mais de 1000. Na aula de inclusão digital, alunos que nunca tiveram contato com o computador estão se identificando muito com a novidade. Quer ver só? Fala aí, Dona Ivonete. Eu nunca
agora já comecei a escrever, estou fazendo até o meu nome. E daí, através desse corte e costura, eu vim para aprender. Estou aprendendo muitas coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha feito na minha infância. Eu nunca tinha estudado assim, porque isso era trabalho. Mas agora sim, agora eu estou aprendendo e estou muito feliz. Tem alunas até se destacando em artes gráficas. E o sonho não para por aí. Depois que concluímos esse curso, nós pretendíamos abrir uma cooperativa na cidade de Café, porque aumentaria a renda da cidade e as pessoas que compram em outros estados poderiam comprar aqui. Parabéns, mulheres. Com vocês, o Brasil fica mais forte. É, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu agradeço demais a presença de vocês, certo? Esse tempinho que vocês reservaram para a gente. Como eu disse, a gente vai estar aqui atento às dúvidas, né, aos questionamentos. A gente vai tentar minimizar aí para que todo mundo não sofra com esses trâmites burocráticos, né? Mas que eu acho que o mais importante é esses ganhos que o curso vai trazer para as estudantes, esses ganhos pedagógicos, né? E assim, a promessa é que, se tudo der certo, que esses cursos continuem, né? 2026, 2027, né? A gente entre num novo ciclo de cursos no próximo ano e a gente tendo clareza e sabendo o que fazer, sabendo como chegar nessas mulheres, a gente possa ofertar mais vagas, mais cursos, né, de maneira mais qualitativa. Eu acho que esse é um ponto principal. E que a gente melhore um pouco a condição da nossa comunidade, ali, a comunidade do entorno, da nossa área de abrangência, que é um papel fundamental do IFPA. E eu gostei muito da presença de vocês, eu sei que a gente interagiu pouco, assim, de forma online. Amanhã a ideia é fazer umas oficinas, então vocês daí mesmo vão conseguir participar mais, tá certo? E se tiver alguma dúvida que a gente puder responder, né, que a gente já tem as respostas, a gente vai lá, a gente está sempre lá naquele grupo lá do WhatsApp lá respondendo. Às vezes a gente demora, eu pelo menos ainda dou aula, então é, às vezes quando vocês perguntam eu tô em sala, né? Mas assim que der para a gente visualizar, a gente responde. Tá certo? Pessoal, um abraço, fiquem bem. Qualquer coisa, estamos por aqui.